Exatamente, galera. A equipe brasileira do Snyder Cut BR entrevistou o famoso, o querido, o maravilhoso Zack Snyder e pegou muitas informações quentinhas com ele a respeito de Rebel Moon que a gente vai destrinchar agora. E galera, antes da gente fazer a cobertura dessa entrevista incrível, maravilhosa, perfeita, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal. Se você já não é inscrito, se já for inscrito, divulga para algum amigo, compartilha no Twitter, Facebook e Instagram, onde você quiser, para que a gente continue e atinja a marca dos 1000 inscritos. Então conto com vocês, beleza? Bora pro vídeo! E bom, galera, começando pra gente falar sobre o Snyder Cut BR, que é um portal brasileiro do Zack Snyder, dedicado especialmente a ele. Se você não conhece, tá aí na descrição do vídeo, snydercutbr.com. Esse site possui todas as informações que você vai querer saber sobre Zack Snyder, sobre Rebel Moon, sobre todos os projetos envolvendo o diretor. Então, se você não foi checar, checa aí. Mas a gente vai falar hoje nesse vídeo sobre a entrevista que o Snyder Cut BR fez com o Zack Snyder. Então, o Snyder Cut BR, ele representou nós brasileiros, fãs do Zack Snyder, e fez diversas perguntas muito interessantes para ele a respeito do filme Rebel Moon. Então a gente consegue ter mais um gostinho do que vai ser a história e o que a gente pode esperar para a parte 2. E não só isso, o que mais me empolga é o que a gente pode esperar para os cortes de diretor. Então vamos falar sobre o começo da entrevista. Quem entrevistou ele foi a Ingrid, que trabalha para o Snyder Cut BR. Ela entrevistou ele ali e fez diversas perguntas muito pertinentes para ele. Foi bem legal de assistir. Eu vou passar alguns trechinhos aqui. O pessoal deles me autorizou a mostrar alguns trechos da entrevista para vocês. Então, mas eu vou deixar o link original da entrevista aqui embaixo. Tem legendas em português para vocês que não entendem nada de inglês, mas podem ficar tranquilos aqui que a gente vai fazer um resumão e um apanhado não só dessa entrevista, mas também com informações de outras entrevistas que eu captei do Zack Snyder. Então a Ingrid começou com uma pergunta muito interessante, que é sobre um personagem bem querido, que é o Jimmy, interpretado pelo Anthony Hopkins. Então ela perguntou como é que era a comunicação dos Jimmys, se eles podiam comunicar-se entre si, se eles podiam fazer uma comunicação, sei lá, via Wi-Fi, digamos assim, entre eles, que é uma pergunta interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, na verdade. Como é que é a comunicação entre os Jimmys? Será que eles conseguem se comunicar entre eles? Beleza, a gente imagina que seja só esse Jimmy que esteja vivo, entre aspas, né? Mas eu acho que não seja o caso, eu acho que pode ser que tenha algum outro, não sei. É uma teoria muito importante, muito interessante de se debater. E, bom, a resposta do Zack Snyder foi que, cara, se a gente quer saber da história do Jimmy, a gente vai ter que aguardar até o corte de diretor da parte 1, porque o corte de diretor da parte 1 vai explicar toda a jornada dele. In part 1, the Jimmys put down their weapons after the king's death. Yep. When Jimmy JC 1435 kills one of the soldiers of the Mother World in Velt. Is there any kind of communication system with the other Jimmys, or is he just a rebellious one? I think that he is on a singular journey. I think when you see the in later this summer, when you see the director's cut of movie 1, a lot more of sort of Jimmy's story is told in that movie, because it's like an hour more of movie, the director's cut, and it explores a lot more of what sort of Jimmy is feeling emotionally, and you get to really a little bit more, a lot more of that. Of his story.
Como vocês já viram em fotos vazadas aí pelo próprio Snyder, a gente já sabe que o que mais foi cortado da parte 1 foi justamente a história do Jimmy. Que o Jimmy ele sai de Veldt após matar os soldados lá e ele vai para uma floresta. Tanto que no final do filme muita gente ficou se perguntando, cara, ele aparece com os chifres, com uma capa, com bastão, tudo isso faz parte da jornada dele que ele passa durante o filme inteiro, só que claro, foi cortado para a versão de 13 anos, mas na versão do diretor ela vai aparecer e vai mostrar pra gente como ele achou significado no mundo, né? Que o grande objetivo do Jimmy, eu acredito que seja se ressignificar. O Snyder falou isso em outra entrevista, que o objetivo dele é buscar um significado novo para ele, porque o significado anterior, que ele foi criado, programado, era para proteger a princesa Issa, servir ao rei e coisas que ele nunca conseguiu fazer. Ele só tem isso armazenado nos dados dele, mas ele nunca conseguiu fazer. Então acho que a gente vai ter que mesmo assistir a parte 2, ver como vai se desenrolar, mas o grande objetivo, pelo menos para mim, a minha grande vontade é ver a parte 1 e ver todo esse backstory do Jimmy. Uma outra questão muito importante que foi perguntada para o querido Zequinha foi a respeito da princesa Issa. A Ingrid fez uma pergunta muito interessante, a resposta do Zack Snyder foi bem evasiva, como já era de se esperar, mas foi a respeito da Sam, aquela moça de Veldt, que os soldados tentaram abusar dela e a Cor salvou ela juntamente com o Jimmy, né? É aquela que dá aquela coroa de flores para o Jimmy. Então ela perguntou se a princesa Issa, se a Sam seria a princesa Issa ou a Sam seria uma nova profeta, porque a princesa Issa era uma profeta que traria a paz, correto? Então, se a Sam não é a Issa, ela poderia ser uma nova profeta? E o Zack Snyder... One of the biggest speculations about Rebel Moon is whether Sam could be Princess Issa or the new prophet. Can we expect anything along these lines in Rebel Moon Part 2? I think you'll get a lot of clarity on what's going on with Issa. Okay, Yes. very, very Leo. Ele disse que vai ter muito mais contexto a respeito disso na parte 2, a gente vai saber o que de fato aconteceu com a Issa, mas também eu vi outra entrevista do Zack Snyder na qual ele fala que os Jimmys, eles têm programado na cabeça deles que a princesa morreu, que eles tinham que servir um rei que eles nunca vão servir, que eles tinham que proteger uma princesa que eles nunca vão conseguir proteger, que eles não conseguiram salvar, mas o Jimmy nunca viu a princesa Issa, ele nunca viu o rei também. Isso é tudo que está programado na cabeça dele. O que me faz pensar, e é puro achismo meu, comentário, nota do diretor, digamos assim, desse canal, que é, cara, talvez a princesa Issa não esteja morta. Até porque tem uma frase muito importante que o Zack Snyder fala, que eu vou mostrar agora para vocês. Olha o que ele diz a respeito de toda essa reviravolta com a princesa Issa. And give up the gold. No. But suffice it to say that you will understand kind of where we are. Então ele diz que é algo surpreendente. Não tira da cabeça que essa garota tá viva, escondida em alguma caverna aí, mano. Também uma outra pergunta que eu não estava muito por dentro, que a Ingrid fez muito pertinente, foi a respeito de um personagem que o Snyder, ele falou que um personagem vai voltar à vida. Então ele confirmou isso daí, que um personagem vai voltar à vida. Então a Ingrid fez a pergunta se seria o Ray Fisher ou o Darian Bloodaxe, que é o personagem que ele interpreta em Rebel Moon. Porque, cara, a gente ama o Ray Fisher, todo mundo aqui ama, espero que vocês amem, né, pelo amor de Deus, amar o Ray Fisher. E a gente queria, né, que ele tivesse mais filmes, que ele tivesse vivo. E a única coisa que o Zack Snyder falou, obviamente ele não podia revelar, né, mas a gente esperou que ele desse alguma dica. Ele falou que ele ama o Ray e que não adianta, ele adora trabalhar com o Ray e ele o ama. Basicamente foi isso. Mas ele disse que a gente vai ter que aguardar para ver quem é esse personagem que vai voltar. Eu acredito que seja ele. Eu acredito que o Ray, o Darian Bloodaxe, ele volte da mesma maneira que o Noble retornou à vida, né? Eu não sei se com aquelas máquinas mecânicas lá que eles utilizaram para trazer o Noble de volta à vida no final do filme, mas ou ele não morreu mesmo, né? Ou ele caiu, só não apareceu ele morto. Mas eu queria muito que ele voltasse. Eu também queria que o Charlie Hunnam voltasse, o Kai.
Eu queria que ele voltasse muito, cara. Porque tinha uns rumores no bastidor de que o Kai teria um irmão gêmeo. Os atores ficavam falando isso porque eles não queriam admitir que o Kai morreu, entendeu? Aí eles falavam, não, mas antes disso ele falou que tinha um irmão gêmeo e tal. Então seria muito interessante ver um desses personagens ou os dois de volta, né? Eu gostaria. And we are dying to know. You've said one of the characters is alive. Is it Darian, right? Because Ray Fisher shouldn't be gone this long. Oh, is Ray Fisher possibly alive? Is that the question? Yeah. I think you have to wait and see on that one. But I love Ray. You know, I love Ray. Yeah, we love him too. Want to see more of him in your movies. Yeah. I mean, by the way, the comic books are amazing too. I don't know if you guys have had a chance to take a look at the comic books that Mags and I created, but they're really Mags has done an amazing job with the comic books, and the illustrations are amazing. So it's really fun to see more of the Blood Axe story in those comic books. E a última pergunta feita pela página Snyder Cut BR foi a respeito de como era o universo, como se comportavam as civilizações ali antes do mundo mãe entrar em ação, ou seja, antes do mundo mãe se tornar esse mundo sanguinário em busca de poder. Como é que era o comportamento, como é que era o universo antes disso. Ele nos explicou para o Snyder Cut BR e para nós também, fãs brasileiros, que a gente vai ter um contexto disso total na parte 2. Ele disse que tem muita mitologia a respeito disso, mas ele deixou indícios de que sim, cara, isso vai ser explicado na parte 2 e eu acredito que o universo ele tinha muito menos medo do que tem hoje. Eu acho que o Mother World, o mundo mãe, ele faz com que mundos se tornem muito pobres para que não possam prosperar, para que eles continuem na sede de poder deles. Algo mais ou menos parecido com o que o Império fazia em Star Wars. Eles faziam isso, né? Eles deixavam os mundos totalmente pobres, só pegando o recurso deles para que eles não conseguissem evoluir, né? Então o Zack Snyder disse que tem muita mitologia a respeito disso, então a gente vai descobrir grande parte disso, como que era o mundo antes, tipo uma breve história do mundo mãe na parte 2, mas também especialmente nos cortes de diretor, até porque não sei se vocês lembram, ou não sei se vocês ficaram sabendo, mas ele falou que na parte 1, o início do filme é 20 minutos ali, contando basicamente o da parte 1. O início do filme vai ser diferente do corte que a gente viu de 13 anos. 20 minutos do Director's Cut, do corte de diretor da parte 1, mostraria a história do mundo mãe do Noble, basicamente. Seria uma cena de 20 minutos ali com o Noble, acredito que mostrando a origem dele, a origem do mundo mãe. Então acho que nos cortes de diretor, com certeza, se você aí como eu tá querendo saber muito mais sobre esse universo, espere não, né? Assista a parte 2 sexta-feira, mas os cortes de diretor você tem que estar tão empolgado quanto está para a parte 2, porque os cortes de diretor eles vão trazer aquela mitologia. Vocês sabem, cara, os cortes do Snyder, os de diretor dele, sempre fecham as pontas, pelo menos para mim, fecham muitas pontas soltas que ficam pra gente. Eu já amo. Quando eu vi, por exemplo, Batman vs Superman no cinema, eu achei incrível o filme. Claro que quando eu tava começando a ter noção sobre essas coisas de direção por causa desse filme. E quando eu vi o corte Ultimate, aí eu disse, nossa, velho, fechou ponta solta que eu nem sabia, que eu tava em dúvida sobre o que tinha acontecido, tá ligado? Porque na hora eu nem pensei durante o filme, mas a gente sabe que ele sabe amarrar, quando ele tem tempo pra contar a história, ele sabe amarrar tudo direitinho, e é isso que eu espero dos cortes de diretor, e eu tenho certeza que ele vai entregar. We will get a deeper look into the universe before the Mother World takes over, like how the universe was. Yeah, I mean, I think that you're going to definitely sort of the mythological sort of underpinnings of the universe get you get a lot more sort of understanding of the of what role the Mother World plays and how long it's been around and all that. I think is really much more evident in movie 2. And like I said as well, when the director's cuts come at the end of the summer, you really get to understand it's a much deeper dive yet.
Mas é isso, galera. Essa foi a entrevista do Snyder Cut BR com o Zack Snyder. Me conta aí, o que você achou dessa entrevista? Viram alguns trechos aí? Cara, se você não se inscreveu no canal deles no YouTube, eu vou deixar aí. Vou deixar a página deles também, snydercutbr.com. Vai estar tudo na descrição, todos os links certinho. Dá uma força, dá uma moral lá pros caras. E é isso aí, galera. Conte o que achou nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e não esquece que a semana Rebel Moon você vai ter que, pelo objetivo, hein, divulgar para uma pessoa. Porra, isso é muito fácil, mano. Divulga para uma pessoa esse canal, faz ela se inscrever no canal e tamo junto. Tô com vocês, um abraço, tchau.